O Brasil é o primeiro povo planetário da história do planeta, porque todo o planeta veio parar aqui. Veio parar aqui no nosso país com violência, com convergência, com tensão, mas também com emancipação. A gente foi um grande caldeirão e certamente a gente é a grande utopia que o planeta tem preparado para viver a sua próxima fase. Essa é toda a reflexão do Darcy Ribeiro, que culmina no livro O Povo Brasileiro. Mais do que qualquer coisa, esperançoso, né? Porque nós somos um país muito adverso, né? E essa oportunidade de voltar um pouco lá atrás, para saber que aqui nós tivemos, né, situações de culturas bastante avançadas, como foi lá as missões, né, lá atrás, onde lá as pessoas tomavam banho com água quente, né? Você imagina, nós tínhamos canalização de esgoto, então nós tivemos gente sonhando lá atrás, né, com esse país, que é um país onde nós vivemos, que para mim é o melhor país do mundo, né, sem querer diminuir nenhum outro, mas aqui nós temos uma diversidade, né, ecológica, uma diversidade de pessoas, onde oxalá a nossa população pudesse reconhecer que essas diferenças, essa mixigenação fosse a nossa força, né, que nós realmente pudéssemos nos juntar para a construção de algo bastante diferente, que a oportunidade está aqui, né, às nossas mãos, às nossas vistas. Bem, eu acho que ser filho do Brasil é ser parte desse microcosmo do mundo, né? Um dos fascínios do Brasil é que aqui você tem representantes do mundo inteiro. Você tem a maior comunidade vinda da África do mundo, de árabes, de japoneses, italianos, portugueses. O encontro com os povos e nações que viviam aqui. Então o Brasil tem um potencial gigantesco de ser a síntese do mundo inteiro para se criar uma sociedade, uma civilização melhor, né? E eu acho que, infelizmente, nem todos os brasileiros têm um pouco de noção dessa história, da grandeza, do empreendimento e do sonho por trás do Brasil, né? Que tem a ver justamente com isso, criar a partir dessa enorme diversidade, uma unidade, uma harmonia, uma sociedade nova, um novo mundo, né? O Brasil é a materialização desse sonho de se criar um novo mundo. Você sabe que é muito difícil a gente conseguir traduzir a sensação do que é o Brasil, né? Acho que algumas pessoas pensam que o Brasil começou no descobrimento. Outros pensam que o Brasil começou com os povos tradicionais, né, que estavam aqui. Só que o Brasil é isso tudo, né? O Brasil é essa mistura, é esse encontro. Eu acho que a palavra correta é esse encontro, né? E eu acho que é o que a gente está sentindo nesse momento, um encontro con un pedazo de alma do Brasil. Sí, recuerdo mucho eso. Y es increíble cómo es la vida, ¿no? Porque nunca pensé que podría estar aquí, porque la verdad que ya estoy bastante establecido en Argentina y no hago demasiado viaje de turismo al extranjero, y esta fue una oportunidad muy hermosa. Para nosotros es increíble porque acá es una parte, las misiones normalmente son en el sur de Brasil, y acá está llegando a Brasilia para compartir con la gente de acá, para que sientan y que los otros que pueden decir, bueno, estamos acá también para compartir con ustedes, con la orquesta. Es muy emocionante de estar acá. Y en este lugar preciosísimo para desarrollar esta música que tiene tantos recuerdos y cuando eso. Realmente es una alegría de poder compartir eso acá con ustedes. No sé, digamos, la alegría que tiene el pueblo brasilero, digamos, para mí siempre fue envidiable. Están siempre sonriendo, me emociona. Están siempre sonriendo, siempre alegres. Nuestro pueblo no es tan así. Nosotros, hay muchos descendientes españoles entre nosotros, viste que los españoles son trágicos. En cambio, este es un pueblo muy alegre.
Então, na verdade, Brasília, como dizia o Lúcio Costa, ela marca a passagem do Brasil que só exportava agricultura para o Brasil que vai exportar cultura. E essa cultura brasileira que vai ser exportada, ela é a cultura de todos esses povos que estão aqui. E ela é alta cultura. Se a gente olhar aqui para essa catedral, isso aqui é simplesmente um ápice do que a humanidade foi capaz de fazer. Uma vez, o ministro da Cultura da França, André Malraux, ele visitando Brasília aqui, ele falou para o presidente da República, Juscelino Kubitschek, falou o seguinte, olhando para o Palácio da Alvorada, que está logo ali, e que tem as colunas invertidas do Niemeyer. Ele falou assim, presidente, coluna, as últimas colunas que a humanidade inventou foram as greco-romanas. Desde então a humanidade não foi capaz de inventar mais coluna, só uma. Essa que os brasileiros inventaram, que está aqui na minha frente. Então é isso que a gente vive aqui no Brasil, todos os brasileiros. Nós somos o futuro da humanidade, da mais generosa e tendo que resolver as questões das mais mesquinhas. Mas a utopia brasileira, ela está em curso e ela vai se concretizar. Aqui em Brasília, especialmente, a gente tem uma obra de arte a céu aberto, né? A gente tem uma estética que o Brasil ofereceu para o mundo e que faz parte da história do mundo, que é patrimônio da humanidade. Esses prédios, essa catedral, todo o desenho dessa cidade foi feita para uma humanidade melhor do que a gente tem. A gente ainda está muitos anos à frente do nosso tempo, né? Bom, em primeiro lugar, estar em Brasília é uma honra, porque a nossa capital ela já é patrimônio da humanidade, inovadora, já representa parte de um novo, de um sonho. E estar aqui para assistir e presenciar uma orquestra que vai tocar as músicas que nasceram aqui na nossa terra, né, pelos nativos da ocasião, que eram os guaranis, né, e junto com os jesuítas, é algo assim extremamente encantador para mim. Para mim é uma honra, e Brasília acho que representa tudo isso, porque foi justamente criada para que unisse todo o país, né? E não tem como se unir o país se não unir também as nações que estavam aqui antes da gente chegar, inclusive. Então, é brilhante. Sabe quando o Lúcio Costa construiu Brasília? Aliás, quando ele projetou Brasília, ele falou que eram duas retas singelas que se cruzavam, como uma cruz quando demarca o seu território. E ter esse concerto aqui no Brasil, em Brasília, no Santuário de Dom Bosco, é como se a gente colocasse também essa cruz falando isso também é o Brasil. Isso faz parte do melhor do Brasil. E eu tô doida para presenciar isso, para fazer parte disso também. Para conseguir sentir que se um dia o Brasil foi isso tudo, o Brasil foi grande, talvez eu possa fazer parte da construção dele novamente. O novo mundo é algo que todas as pessoas almejam. É aquilo que a gente sempre sonhou e que faz a nossa vida ter sentido. Então, para os guaranis, por exemplo, o novo mundo é a terra sem mal, a terra sem males, né? Ou o paraíso na terra, que é uma marca, é o sonho, a utopia do Brasil. A gente ter uma sociedade, uma comunidade em que os conflitos se reduzem, em que as relações são mais alegres, são mais gentis, são mais generosas. Porque é mais do que palavras, é uma sensação, né? É uma coisa que expande dentro da gente e a gente gostaria que essa conexão ela acontecesse com todas as pessoas, que nós pudéssemos deixar os nossos individuais para realmente vivermos o nosso coletivo, aonde que o nosso goal, né, a nossa chegada seria olhar um nos olhos dos outros e ver que um está contribuindo com o outro e que a partir daí a gente realmente constrói um novo mundo, que a partir da hora que você para de pensar em você, para de pensar nas suas questões e começa a olhar um todo, olhar para as pessoas, né, como fazendo parte da sua vida, e sem o sucesso deles o seu não faz sentido, eu não vejo por que nem está vivendo. Então esse sonho ele permanece aqui dentro de uma sensação muito viva
muito autêntica e muito esperançosa. Esse novo mundo, para mim, um mundo sem mal, onde não haja divisão. A gente gosta de pensar no seguinte, que é um mundo com liberdade, igualdade e fraternidade. Mas isso no seu contexto, claro, que o que a gente pensa, igualdade, que é tudo igual. Tira de um para dar para o outro para ficar igual. Não, igualdade de oportunidades, de poder fazer algumas experimentações. Então, eu acho que é esse o novo mundo, um mundo onde a gente possa vivenciar isso. Os índios, eles falam, né, assim, os guaranis em especial, que aqui é uma terra sem mal. Então, aí eu digo, né, por mim, assim, eu acho que um pouco dessa sensação do paraíso na terra, de um lugar onde a dualidade é menor, onde os conflitos, essa exacerbação da dualidade, das diferenças, ela é diminuída e se encontra um ponto comum em meio a tanta diversidade, a tantos pontos opostos, né? Então hoje a gente vive um país à esquerda, à direita, o preto, o branco, em cima, embaixo, e a gente, a nossa essência, você vê grandes escritores, a história do Brasil, o nosso sucesso é encontrar no meio do mais improvável um ponto único. Então, assim, para mim, para a Fundação, essa essência dos índios, a terra sem mal, ela tem a ver com isso. É uma sensação que cada um de nós busca, que a Fundação busca, mas esse novo mundo, né, esse lugar onde você tem menos conflito, menos dualidade, é uma sensação de cada um. E, de novo, através da música e da arte, os jesuítas e os guaranis conseguiram chegar um pouquinho lá. E essa história do Novo Mundo, ela tinha vários impulsos, um dos quais a própria utopia jesuítica, que afirmava que era possível criar o paraíso na Terra. Eles também faziam parte da elite da época, tinham uma série de critérios acadêmicos para você ascender naquela ordem, e eles acabaram, enfim, se espalhando pelo mundo. E, curiosamente, nesse espalhar dessa ordem em busca de um novo mundo do paraíso na Terra, eles encontraram uma outra turma aqui na América do Sul que acreditava que também tinha que ir em busca da Terra sem males, né? E isso é uma convergência de cosmogonia, ou uma convergência de macrovisões de mundo, que vai dar origem a algo espantoso, que é, por exemplo, na América do Sul, fazer-se instrumentos e exportar para a Europa instrumentos cujo grau de afinação, de tecnicidade é absolutamente impecável, a ponto de ter encantado toda a elite musical da Europa. Então, essa conversa sobre o Novo Mundo, ela está na nossa história, ela não é isenta de problemas. A gente teve certamente todo um pedaço dessa conversa que é violenta, que é parte do genocídio, mas por trás e em muitos atos concretos nós temos grandes atos de concretização de utopia. Isso que está na nossa história também está no nosso presente e no nosso futuro. O Novo Mundo é onde hoje nós construímos um mundo novo, onde a gente é capaz de trazer generosidade onde há egoísmo. Nós somos capazes de trazer educação onde há analfabetismo. Nós somos capazes de trazer independência energética onde há dependência energética e submissão do país. A cada pedaço que a gente constrói do nosso país de uma maneira diferente, ali está um novo mundo. O Brasil é um país multicultural, diverso, de todas as raças e etnias, e lá atrás a história dos jesuítas com os guaranis talvez foi o primeiro experimento de culturas totalmente opostas, cada um vindo de uma parte do mundo com uma dinâmica totalmente assimétrica, e eles conseguiram muito através da música e da arte criar algo, expressar algo que se dizia que era o novo mundo. Então essa essência, né, que é representada aqui por essa véspera, assim, por essa missa,
Tem muito a ver, a gente acredita, com a história do Brasil, com a nossa diversidade e com a busca da unidade que a gente tem aqui no nosso país também. Os nossos guaranis, eles eram criadores dos próprios instrumentos de época, que depois, inclusive, foram para a Europa. E isso é algo encantador e mágico, porque eles mesmos criavam seus instrumentos, né? E a sensibilidade do Guarani associada à inteligência, conhecimento, à tecnologia dos jesuítas criou algo totalmente inovador. Então vale a pena realmente estar aqui para ouvir e se conectar com essa época e com essa sensibilidade especial que eles tinham, né? O Zipoli, ele é um músico que está lá instalado na Europa, bem instalado nas cortes por onde ele andou, fazendo o arroz e feijão de que músicos muito talentosos lá faziam, que era o barroco do seu tempo. Então ele encantava aquelas plateias que estavam acostumadas com este gosto, e aí músicos muito talentosos teriam a sua vida garantida ali, não precisava fazer mais muita coisa, precisava ter o talento de vencer outros tantos músicos, né, e vencer aquela corrida. O Zipoli estava muito bem instalado, né? E num determinado momento ele tem um chamado, que é algo totalmente inusitado, que é ir para um lugar onde não tem nada daquele requinte ou daquilo que aqueles europeus daquela época consideravam um requinte. E então ele vem para cá, e quando ele vem para cá ele tem um choque, porque ele ouve uma música, mas ele é incapaz de traduzir aquela música nos seus instrumentos. Ele ouve no coração dele, ele ouve no ar, ele ouve nos pássaros, ele ouve em folhas de árvore que são 10, 15, 20, 30 vezes maiores do que as folhas de árvore que tinham lá na cidade dele. Ele ouve em rios que têm muito mais água do que os rios europeus. Ele ouve quantidades de pássaros e quantidades de animais, falando que não tem comparação com aquilo que ele via na Europa. Então agora imagina uma pessoa com a sensibilidade do Zipoli, a flor da pele, ouvindo essa natureza. Mas ainda assim, ele vai cruzar com outra coisa, vai ser também explosiva na sensibilidade do artista. Ele vai olhar aqueles para quem os europeus não eram sequer dignos de ter alma, que eram o que à época chamava-se índios, hoje os povos originários. Ele vai olhar para essa turma e vai falar, peraí, impossível falar aqui. Primeiro, que ele não é um ser humano, porque ele tem todas as minhas características, né? Ele tem pés, ele tem mãos, ele tem coração, ele tem sentimentos. Mas além disso, ele tem uma sensibilidade monumental, porque a cada nota musical que eu emito aqui, de alguma forma, lá ele capta e reproduz. Ou a cada fala, ou a cada olhar que eu faço, ele reproduz e acresce algo. E nisso o Zipoli passará um tempo enorme sem compor e sem expressar sons. Ele vai fazer um grande voto de silêncio para captar a música que brotava da América do Sul. E aí vai ser então, quando finalmente ele quebrar esse voto de silêncio, que ele vai juntar o passado dele com este presente que ele tinha vivido, que ele vai criar a grande música que ele afirmará e nós podemos olhar e admirar, que é a tradução da América do Sul, desta dádiva que Deus colocou aqui neste continente, assim que eles se verão. Zipoli significa para nosotros un hito en nuestra carrera. En su época fue el músico quizás más experimentado. Tiene una variedad de colores y de timbres que nos resulta muy agradable interpretar. Y como digo, bajo la batuta de Gabriel Garrido, es música que recobra toda la frescura de la época. Nos resulta muy satisfactorio para nosotros hacer este repertorio que venimos haciendo hace tanto tiempo y dedicándole tanto espacio en nuestra carrera a la difusión de este repertorio, que, como digo, es muy importante porque son
piezas fundacionales de la cultura latinoamericana y de la música que hasta el día de hoy perduran. Tengo que hacer referencia a lo que dijo Gabriel a Stasi Polí, porque primero fue a descubrir las partituras, todas las partituras que estaban en las misiones, y se encontró con la cosa de Zipoli, que era un compositor que llegó de Italia y que se murió en Argentina. Pero llegó con toda la cultura. Por ejemplo, son anécdotas que puedo contar, no una cosa de musicología, anécdotas. Entonces, fue a recoger las partituras de todas las personas, los jesuíticos, estaba impresionado porque la transmisión también se hacía de manera así, vocal, sin leer, sin descifrar. Por ejemplo, había atriles así, sin partitura, pero toda la gente cantaba. Entonces, todo eso se reunieron porque Zipoli era un compositor tan famoso que llegó a aportar una cultura más extensa. Es un compositor fundamental en el que, bueno, Gabriel es un referente y ha trabajado mucho su música y gracias a él, bueno, hay grabaciones de Lima de gran calidad. Y es una música realmente muy placentera para cantar, en mi caso que soy cantante, es muy, muy agradable y bueno, nuevamente un placer hacerla con estos músicos que son especialistas además en este estilo. Zipoli fue el más importante compositor de la misión, o sea, él era una figura emblemática. Compuso toda la música que quedó. Decía de él un poco simplificada, pero sin perder calidad. Una música estupenda, muy, muy cantable, muy, muy romana. Pero adaptada a la misión. Un estilo, puede decirse que él inventó un estilo misional. Yo quiero decir una cosita. La particularidad del grupo del ensamble Louis Berger es el único en el mundo, que hacemos música con instrumentos que son copias no de instrumentos europeos, sino de instrumentos misionales. Sí, tenemos un órgano que es una réplica de un órgano que está en una capillita en una montaña en la provincia de Jujuy, en la República Argentina. Tenemos un violón y un violonchelo que es réplica de instrumentos que están en los museos de Bolivia. Tenemos instrumentos de viento que construye la misma que lo toca mañana. Son copias de instrumentos que pertenecían a los jesuitas y a los guaraníes. Sí, los otros instrumentos soy yo que los ha fabricado. Sí, eso es muy emocionante. Poder hacer su música y representar su música de la mejor manera, para mí va a ser un honor y va a ser muy emotivo, realmente. Ojalá estemos mañana a la altura de todo el legado que nos han dejado. Así que para mí es realmente muy emocionante. Esa es mi sensación. Nosotros, los músicos, creo que somos privilegiados de poder trabajar, tener esta profesión y de poder representar las músicas de todo el mundo, pero sobre todo de nuestro legado y de nuestros pueblos, que es difícil por ahí en un país como Argentina o en determinados países que se mira para afuera en lugar de plantarse en las raíces que tenemos, que son realmente para estar orgullosos. Estamos muy contentos de estar aquí en Brasil haciendo esta música que une a nuestros pueblos, una música muy importante del patrimonio cultural latinoamericano,
Y bueno, muy a gusto haciendo esta música con Gabriel Garrido, un reconocido músico de este repertorio y del repertorio barroco en general. Muy a gusto, compartiendo muy lindos momentos y disfrutando mucho de Brasilia, que nos ha tratado tan gratamente. Porque o maestro Garrido e o Zipoli são elos de uma conexão que a gente está construindo com aquele passado, com aquela energia, né, daquela música, daquela arte que faz a gente se sentir parte da história do mundo, faz a gente se sentir parte de coisas grandiosas, né, de algo que realmente único e grandioso que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, na América do Sul como um todo. Então, eu sou muito grata pela existência do maestro Gabriel Garrido e de todo esse trabalho de resgate dessa herança do que foi o barroco guarani, o barroco jesuítico latino-americano, da obra do Domenico Zipoli, para tornar isso acessível às pessoas, né? Porque essa obra, essa cultura, esse patrimônio, ele não pode ficar guardado numa igreja, numa partitura, ele tem que reverberar para que as pessoas do cotidiano, as pessoas da cidade, elas possam experimentar isso também, né? Cultura é algo que faz sentir parte e todas as pessoas podem ter acesso a isso e fazer parte dessa conexão, para mim, é uma honra muito grande. Quem consegue falar qual que é o som do Brasil, né? Acho que a gente tem o exemplo aí de Villa-Lobos, que tentava traduzir um pouquinho o som do dia a dia, daquilo que ele escutava no Brasil, mas como que era a origem daquele som, né? Como que era a alma, o cerne daquele som. E poder estar aqui em Brasília, que é uma representação da alma do Brasil, e escutar esse início da construção da música brasileira, que é os sons dos povos tradicionais somados ao som do europeu, né? Ao som daquilo que vinha de melhor do mundo para cá. E você conseguir trazer o melhor do mundo pro mais puro, pro mais inocente, pro mais não mexido, né? Então acho que eu me sinto extremamente privilegiada, acho que essa é a palavra, de saber dessa história e de poder sentir isso aqui hoje em Brasília acontecendo, né? Com esse concerto, conseguir sentir essa alma, escutar essa alma do Brasil um pouquinho. Para mim, poder presenciar tudo isso na segunda-feira é um sentimento de gratidão, né? Também de honra, e assim, uma vontade que mais oportunidades como essa possam acontecer mais vezes, né? Para que também mais pessoas possam vivenciar isso, porque eu imagino que vivenciar essa junção, né? Como você falou, da cultura, da arte, de história, né? Brasileira, sul-americana, ajuda a gente a melhorar a nossa percepção, né? Do nosso país, da nossa identidade, né? E a valorizar mais tudo isso. Então, acho que é uma oportunidade excelente que eu torço para que tenha outras também. Prima, puedo decir que me faltaba en Brasil en la misión. O sea, los 7 pueblos brasileños me faltaban. Porque eso en Paraguay,
en Argentina y en Bolivia. Solo faltaba Brasil. Así que ahora estoy maravillado poder hacer esto acá. No me pienso alguna vez que sería bueno tocar en San Miguel, en alguna de las misiones, en las ruinas jesuíticas de Brasil. Sí. Sería genial. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileira. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileira. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira.